E que esta fonte venha jorrar, Senhor, em nosso ventre, Pai, para a vida eterna. Assim te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos, ó Pai. E que o Senhor venha sobre a terra fértil, Senhor, prontas e preparadas para receber semente, Pai. A te pedimos, Senhor, e agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Sem dúvida, o Senhor é maravilhoso. Mateus 24. Amém. Mateus 24. Evangelho segundo Mateus escreveu, no seu capítulo 24, a partir do versículo 1. Aleluia. Amém. Aleluia. E diz a palavra do Senhor. Enquanto Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso. Em verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-me quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua cura e o final do mundo. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão muitos. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustem, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e rei contra rei, e haverá fomes, pestes, terremotos e vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de nós. Então vos hão de entregar, para seres atormentados, matados, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escarnecidos e cairão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar em iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar por fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Palavra do Senhor Jesus. Quando nós entramos nesse texto, nós vamos ver que Lucas aborda, Mateus aborda, Marcos aborda, é o termo falando da escatologia, falando do sermão dos últimos dias, do que a igreja, do povo de Deus, do que a palavra de Deus relata sobre os últimos dias. E quando nós vamos ver o porquê de Jesus começar esse discurso, nós vamos ver que Jesus está combatendo ali os fariseus, nós vamos ver que Jesus está acusando com foco os fariseus e os escribas. Os fariseus, que eram responsáveis, que eram representantes espiritual, e os escribas, aqueles que eram doutores, que estavam ali dedicados à escrita da palavra do Senhor, doutores que representavam Deus naquela hora. Mas nós vamos ver que quando Jesus ele está pronto para vir, como eu já disse aqui no domingo passado, eu tive a oportunidade, e eu torno a dizer, ele vem, a mensagem muda, mas o tema continua, ele vem. E nós vamos ver que Jesus, a plenitude do
tempo para que Jesus nascesse, aconteceu, já está ali, quando Jesus começa o seu ministério, está ali na sessão ali, os fariseus e os escribas que estavam em destaque, que eram representantes de Deus, estavam nos templos, estavam tudo mais. Os saduceus nem se fala, os saduceus eram mais políticos do que qualquer outra coisa. Estavam mais interessados em política e barrear do que qualquer outra coisa. Mas os fariseus tinham lá o seu zelo pelaquilo que se era de Deus, mas da forma errada. Por que da forma errada? Porque os fariseus e os escribas, em todo momento que nós vamos ver no texto bíblico, eles estão buscando aparecer. Todas as vezes que nós estamos buscando o texto bíblico, nós vamos ver que os fariseus e os escribas estão buscando um destaque que não é devido a eles. E nós vamos observar bem, eu pulo um pouquinho aqui, quando nós vamos ver o filho pródigo, que Jesus ele quer corrigir esse público também, os fariseus e os escribas. Jesus trata do segundo filho, Jesus fala que o segundo filho não é o pródigo. Se a gente for ver essa palavra, fecha com o último filho. E nós vamos ver que Jesus ele fala, olha, e o filho chegando que se arrependeu, está ali, estava dentro da casa e começa a questionar o pai, o porquê daquele filho que saiu, gastou tudo, está sendo recebido de maneira tão alegre, tão feliz. E Jesus mostra claramente para aqueles homens que é assim que eles se encontraram, que eles estavam pregando a salvação, falando de Deus, falando do nome do Senhor, da misericórdia do Senhor, mas quando Jesus abre a porta da salvação, quando Jesus vem pregando o Evangelho, que abre as portas da salvação para aqueles que não estavam, eles começam a questionar e a murmurar acerca disso. Nós vamos ver, se a gente pegar o contexto de Israel, se a gente pegar o contexto desses escribas e fariseus, eles não acreditavam que Deus pudesse abrir a porta para que entrasse outras pessoas e fazesse parte das promessas como eles. Nós vamos ver que eles eram muito exclusivistas. E nós vamos ver que é um povo, Israel, uma cidade pequena, mas eles achavam que esse Deus Todo-Poderoso, a maioria deles, achavam que esse Deus Poderoso era somente um Deus particular deles. Mas depois, quando a gente vai abrindo a mente, quando a gente vai lendo o Evangelho, que Jesus fez, Deus é grande demais para ficar somente retido ao povo. As promessas de Deus são grandes demais para ficar somente em povo. Então Deus escolheu Israel para se mostrar ao mundo e mostrando o seu plano revelador, o seu plano de salvação através de Jesus Cristo, o povo de Israel. Mas o povo não entendia isso, e os escribas, os fariseus viviam em busca de destaque, em busca de levar a palavra de Deus de qualquer maneira, e Jesus vem corrigir severamente, sabe o que? O culto hipócrita. E hoje dentro da igreja, tempo de hoje, século XXI, muitas vezes nós estamos vivendo, olhando para o farisaísmo, os fariseus, dos escribas, e muitas vezes nós questionamos a hipocrisia que havia neles. Vou ficar focado. Nós corrigimos muitas vezes a hipocrisia, um culto fingido, e muitas vezes nós estamos dentro disso aqui. A igreja ela não foi chamada, nós, a igreja do Senhor, nós não fomos chamados para as pessoas verem de lá de fora e sentir vontade de estar aqui dentro. E quando está aqui dentro, perceber que é uma farsa. Não é isso. A igreja do Senhor ela foi chamada para viver um relacionamento íntimo com o Senhor, de modo que a igreja, quando ela vive esse relacionamento íntimo com o Senhor, quem vem de fora sente vontade de entrar, e quando entra e faz parte dessa igreja, não sente a vontade de sair, porque não é hipocrisia. Mas esses fariseus, os fariseus e os escribas estavam na hipocrisia, falavam e não viviam, levavam as pessoas, faziam visitas, faziam recursos prosélitos, faziam grandes e grandes eventos. Mas quando nós vamos ver Jesus falando, eles estão falando realmente a verdade. Mas a sua vivência está totalmente fora do Senhor. Cuidado, porque você pode seguir o que eles falam, mas o que eles vivem, as práticas deles, fica longe disso aí. Por que fica longe? Pela forma que eles tratavam, falavam uma coisa e viviam outra. E Jesus corrige severamente a hipocrisia. Por que corrigir severamente a hipocrisia? Porque nós servimos um Deus verdadeiro e nunca
culto hipócrita, nunca que a hipocrisia chega perto da verdade, nunca que nós, com nossa hipocrisia, chegaríamos perto de Deus, porque estaremos vivendo perto de Deus verdadeiro, vivendo de falsidade. E aí, já é do outro lado do mundo. Os outros fazem essa luz, preferiram os melhores assentos, faziam rituais que chamavam a pessoa para si. E Jesus falou assim: olha, vocês são condutores dos céus. Vocês são condutores cegos. É isso que vocês são. Vocês são condutores cegos. E tem mais. Vocês se atentam para coisas pequenas. Vocês atentam para coisas pequenas. Mas as coisas que realmente importam para o reino dos céus, vocês deixam passar. É como aquele ditado que, como o versículo diz: vocês coais um mosquito e engolem o camelo. Vocês se atentam a coisas pequenas, a rituais, mas o que verdadeiramente é para ser guardado, o que verdadeiramente é para crescer, vocês não estão vendo. Diferente de nós hoje. Às vezes sabe o que a gente faz? Olha a hipocrisia. Muitas vezes nós queremos guardar uma boa aparência. Muitas vezes nós cuidamos, mas cuidamos tanto para que pessoas não nos vejam, para que não nos vamos em algum lugar, que pior, pessoas não nos vejam em alguns lugares que a gente pode pensar que aquela pessoa nos vê aqui. E são tantos e tantos cuidados extras. E muitas vezes o que realmente importa, nós deixamos de lado. E se eu for pensar, e se você for pensar bem, nós estaríamos do outro lado, de eu coloco cultural mesmo, nós estaríamos do outro lado, sabe como? Quando nós olhamos para as pessoas que olharam para Jesus dizendo: mas como pode ele se assenta com pecadores? E muitas vezes nós olhamos e falamos assim: como essas pessoas não entendiam que Jesus estava no seu ministério e cuidando e veio para os que eram enfermos e estava se assentando com pecadores. E muitas vezes na nossa visão nós estamos com essa visão de dizer: como pode estar com pecadores? Como pode Jesus se assentar com pecadores? Muitas vezes nossa maneira de conduzir o Evangelho, de usar o Evangelho, está sendo da sua maneira. Muitas vezes de aprovação e não de acolhimento. Muitas vezes não de buscar entender, mas sim de apontar. Muitas vezes não buscar o cuidado. Muitas vezes não buscamos o aconselhamento. Muitas vezes não buscamos o incentivo, incentivar aqueles que estão vindo. Muitas vezes acolher aqueles que estão necessitados. Então continua assim a hipocrisia. Mas Jesus nos ensina a mudar a verdade. Os fariseus estavam em hipocrisia. Os escribas estavam sendo hipócritas. Mas Jesus está nos ensinando a não ser dessa maneira. Jesus está nos ensinando que nós somos homens falhos, homens no geral falhos, mas que quando nós confessamos, nós somos Jesus. Quando nós verdadeiramente abrimos nosso coração para o Senhor Jesus, aí não necessita de fingimento, não necessita de uma farsa para dizer que somos cristãos, porque a essência dele é a Cristo está em nós. Jesus está explicando e corrigindo esses fariseus. E quando ele sai do templo, quando Jesus vai sair do templo, os seus discípulos mostram a estrutura do templo. Aquilo que foi tão bonito para construir, que foi tão difícil para construir, que teve tanta dedicação de ser construído, um templo muito bonito. E os discípulos orgulhosos querem mostrar aquela maravilha do sétimo mundo para Jesus. Aquele templo bem construído, bem erguido. Jesus diz assim: olha, e quando Jesus recebe do templo, aproximar-se dele, os discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, disse: não vejo tudo isso. Em verdade, eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o quê?